Agora é medicina de remédio. Eu estou ansioso, doutor. Tal medicação. Estou depressivo. Tal. Estou com sono ruim. Tal. Estou, né, com déficit de atenção. Que hoje também tá meio, né, em alta aí. Todo mundo tem déficit de atenção. Tal remédio. Entendeu? E não tem idade isso aí, né? E não tem idade, mas o principal aí começa a comer melhor pra você ver se não melhora o déficit de atenção. Imagina uma criança que tá comendo alimentos com alta densidade calórica, igual a gente citou aqui anteriormente. Dá um pico de insulina nela. Passa uma hora, ela tá meio ali na escola, meio cansada, com sono, não presta atenção. Tem déficit de atenção. Peraí, você acabou de comer muito errado. Comeu sucrilhos, com Toddy, com Nescau, com leite, com bolacha, margarina, e foi. E fora que a criança tem que dormir bem. Você acordar uma criança às 6 da manhã, 7 da manhã pra ir pra escola, isso não é o correto. A criança tinha que estar dormindo até 8, 9, 10 da manhã. Ela necessita de mais horas de sono. Então tem toda essa questão. A pessoa dormiu mal, você já acordou, ela tá meio avoada. Essa criança tá com déficit de atenção, não tá rendendo tanto. E pronto. Criou remédio. Já dá um remédio pra ela que não precisa, né? Que não teria necessidade. Não precisaria. Fala, galera. Aqui estamos mais um dia de gravação do Craques da Resenha. Hoje com um craque da medicina, que é meu amigo, meu parceiro, que vai falar um pouquinho aí sobre medicina integrativa e funcional. Estou aqui com meu amigo Rodrigo De Carli. Rodrigão. Fala, meu povo, tudo bem? Então hoje estamos aqui para debater alguns assuntos aí, falar sobre alguns mitos na medicina, falar sobre a importância do treino, né? A importância da dieta, a importância de ter um sono de qualidade. São alguns hábitos aí que a gente vai postergando, deixando para depois e fazem bastante diferença aí na vida das pessoas. Legal. É o que todo mundo está buscando hoje, né, Rodrigão? Então é um assunto atual e que vai ajudar muita gente, com certeza, porque muita gente busca esse bem-estar, essa adequação aí de saúde na vida, mas não sabe como fazer. Exatamente. Né? Então precisa uma direção e hoje é sobre isso que a gente vai estar falando, vai estar conversando, você vai estar explicando detalhadamente sobre tudo isso aí. Lembrando que o Rodrigo também é um cara que só atende os famosos aí, Só o Ferreira aqui. Só os melhores. Eu já passei com ele, né? Ele abriu essa exceção para mim, né, Rodrigão, para mim passar com você. Mas é um cara muito bom e com certeza essa resenha aqui vai ajudar muito você. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, tá bom? Acompanhar também os vídeos aí no Instagram. E mais uma vez, como a gente sempre fala, uma resenha muito boa hoje. Rodrigão, obrigado pela sua disponibilidade, por estar vindo aqui falar de um assunto tão importante quanto a saúde, bem-estar. Como a gente falou, muita gente, a maioria das pessoas hoje busca esse bem-estar para ter uma longevidade de vida muito maior do que a gente tinha antigamente. Lembrando que você tem uma clínica aqui em Alphaville, né? Tem uma clínica aqui em Alphaville, no Alpha Sítio, na Avenida dos Parques. E quem tiver interesse aí é só procurar. Só procurar o Rodrigão aí que ele vai dar direção para você no que você precisar aí. Fala um pouco, Rodrigo, sobre os seus atendimentos, o que especificamente você faz mesmo, ajuda as pessoas em que sentido. Pessoa, por exemplo, hoje fala, eu quero emagrecer, quero perder peso e quero ter uma saúde um pouco melhor. O que você indica hoje? A maioria das pessoas hoje me buscam, né, querendo uma melhora na qualidade de vida. Tem muitas pessoas também que, pela medicina ser muito medicamentosa, eu não sou muito dessa linha, eu sou uma linha mais natural, eu sou uma linha de passar mais fitoterápicos, às vezes homeopatia, minerais, vitaminas, tem alguns nutrientes, alguns fitoterápicos que ajudam a inibir o apetite, por exemplo, então eu sou mais dessa linha do que passar tarja preta, passar ansiolítico, passar antidepressivo, né? Então hoje os pacientes vêm buscando essa medicina para uma melhora de qualidade de vida. De que maneira? Então a pessoa às vezes a medicina integrativa, já respondendo quando você me apresentou aqui, você falou sobre medicina integrativa. O que seria isso? É uma medicina que integra os sintomas do paciente. Hoje o paciente não vem só com um sintoma, ele vem com diversos sintomas. E na medicina tradicional, a medicina tradicional loteou o corpo humano, fatiou o corpo humano. De qual maneira? Você vai num médico da cabeça, um médico do coração, um médico da barriga, um médico dos ossos. Então você acaba um médico da pele, do cabelo. Então você acaba passando em diversos médicos. Vou te dar um exemplo aqui de uma paciente comum que chega na clínica. Ela está constipada, ansiosa, um pouco depressiva,
indisposta, o sono não está tão bacana, está com um desejo maior de doces ou carboidratos, dor de cabeça com uma certa regularidade. E aí, imagina se ela for buscar um médico para cada sintoma. Ela acaba indo no dermato, pelo cabelo, pela pele, pela unha. Ela acaba indo num gastro, acaba indo no neuro, pela dor de cabeça, acaba indo no médico do sono, num psicólogo, psiquiatra. Sem contar o tempo, né? Sem contar De o tempo. marcar exame e Exato, e cada esperar, um né? pensa de uma maneira diferente. Cada um pensa em algo e faz um tratamento da maneira que ele visa melhor. E aí, nessa medicina integrativa, a gente já tenta associar os sintomas. Pô, se o intestino não tá tão bacana, eu sei que a produção de neurotransmissores dela cai, ela pode ficar mais ansiosa, pode piorar o sono, pode dar todos esses gatilhos, a dor de cabeça também pode vir daí. Então, é tentar entender e passar o que esse paciente necessita. Ver a parte hormonal, ver a parte de vitaminas, nutrientes, minerais. E também tem a parte dos exames, saber avaliar exames. A medicina tradicional hoje também dá um gap muito grande no valor de referência de laboratório. Na medicina que a gente prega aqui, que é a medicina integrativa, a gente já diminui esse gap drasticamente. Então, exemplo, a vitamina B12. Tem laboratório que fala assim, de 130 a 930 é normal. Imagina que eu atenda 15 pacientes no dia, e um tá 130, outro tá 200, outro tá 300, outro tá 400, 500, 700, 900, 910, 20, 850. Todos estão normais. Então tem que saber avaliar também. Então a gente também deixa a ferritina mais alta, a vitamina B12 mais alta, a vitamina D mais alta, hormônios mais ajustados. Então tem toda essa questão aí. E entender o paciente e fazer uma medicina preventiva, integrativa, funcional, que funciona e conforme o paciente. Então, não é a mesma receita para todos os pacientes. Às vezes, vou te dar um exemplo. O paciente chega com pressão alta. Se você for num médico de Harvard ou um médico de uma cidade que tenha 3, 5 mil habitantes, eles passam a mesma coisa. Às vezes é a losartana. Independe do peso também. Então, às vezes, o paciente pesa 130 quilos e uma pessoa pesa 50, é o losartana. Toma o mesmo remédio. Mesmo remédio. Então, ela não é muito individualizada da maneira que a gente costuma fazer. Entendeu? Então, essas são algumas mudanças? Orientações, Então, essas são algumas orientações aqui que a gente que para bater aí, né, nesse entendimento. Doutor Rodrigo, eu imagino que seja muito mais assertivo também, nesse sentido, nesse aspecto, porque o que você falou é uma coisa muito importante. A pessoa está com dor de cabeça, mal-estar, irritação no estômago, não consegue dormir, vários problemas. Então ela vai em vários médicos. Passando com você já vai detectar dentro de um problema que ela tem, está causando os outros problemas. E, além do que, você não vai dar um remédio tradicional. É um remédio natural. O que eu acho que a maioria das pessoas, às vezes, tem um pouco aversão a remédio que causa um outro problema. Você toma um remédio, ajuda numa coisa, mas piora a outra. Causa um outro problema. Então, o remédio natural não tem esse risco, né? Ele trata aquilo que... Às vezes pode até ter, mas também é questão de ajustar. Às vezes a dose não... você faz uma fórmula que ficou em 2, 3 cápsulas. Pô, você sentiu qualquer desconforto, às vezes o zinco pode dar um desconforto, algum mineral, você diminui um pouquinho. Mas agora tá mudando um pouco, porque a gente vem pegando pacientes que, pela medicina ser dessa forma há muitos anos, né, esqueceram aí da homeopatia, da osteopatia, da fitoterapia, etc. E foi uma medicina muito medicamentosa, o laboratório, dos grandes laboratórios agradecem, né? Então, estava sendo um pouco difícil mudar a cabeça da população. Então ela já chegava no médico querendo a medicação. Esse médico é ruim, pô, não passou nada. Aquele outro lá é bom que me passou 35 remédios. Então agora tá mudando um pouco. Peraí, será que é isso mesmo? O que eu tenho que fazer para não ser uma pessoa que vou ter uma comorbidade, uma doença crônica no futuro? Quais hábitos eu preciso mudar? O que eu preciso estar realizando no meu dia a dia? Eu preciso me hidratar mais? Eu preciso comer melhor, treinar mais? Ter um sono de melhor qualidade, etc. Você previne doença como câncer, você previne depressão, ansiedade, Alzheimer, Parkinson, doença neurodegenerativa, cardiovascular, 1000 coisas com essa parte da medicina preventiva, né? Então você procurar um médico que vai te orientar quanto a isso e você vai ter uma rotina mais
saudável no seu dia a dia. O que é interessante, por exemplo, para mim, eu já fiz uma consulta com você. Para mim, o mais interessante é ter remédio natural, cara. Porque quando eu tomo remédio, dependendo do remédio, me dá dor de estômago, me dá queimação no estômago, sempre afeta um outro lado. Então, tendo remédio natural, consecutivamente a pessoa não vai ter outro tipo de problema, né? Uhum. Vai solucionar aquele problema que ela está tendo, mas não vai ter outro tipo de problema. Tem muitos pacientes que chegam sem causa aparente. Então, só que o paciente tá fadigado, tá desanimado, cansado, a cabeça já não tá tão boa. Até pelo estilo de vida, né? Pelo estilo de vida. Então, só que ele não tem um diagnóstico de doença. Ele tá ali no meio termo. Ele não tá com diagnóstico, mas ele também não tá bem. O que faz nesse caso? Porque você não vai passar remédio. Não, tá tudo bem, seus exames tá tudo dentro, tire férias aí, vai pra Maldivas. Faz um exercício, então, né? Mas não faz, então você tá desanimado. Pô, vai fazer exercício. O pessoal faz uma semana e fala, não quero mais não. Então é isso, é você buscar essa medicina e falar assim, putz, olha, eu tô tomando uma suplementação aqui que me deu uma baita animada, me deu uma melhora da qualidade de sono, me deu mais foco, tô trabalhando melhor, etc. Uma coisa puxa a outra. Aí você fala, putz, já tô melhor, agora tô treinando. Mesmo que você não treine tanto igual você aí na vida, né? Eu não tô treinando tanto, não. Mas a pessoa vai encaixando algumas coisas e de grão em grão a galinha enche o papo. Cara, eu na nossa consulta eu falei pra você, às vezes me fogem as palavras, cara. Tô esquecendo, tô falando uma coisa aqui, a palavra tá na minha cabeça, daqui a pouco eu vou falar e esqueci. Não sei se foi decorrência de algumas pessoas falam em decorrência da Covid. Eu tive Covid, isso, né? Então, às vezes eu esqueço, cara. E você falou, não, isso aí tem remédio pra isso, um remédio natural que vai te ajudar a memória. Tem. Então, isso aí, eu acho que muita gente tá nessa situação hoje, né, doutor? Na medicina tradicional, o médico não acredita muito nisso. Então, ele só acreditou na parte do medicamento mesmo. Mas aí eu falo pro paciente, então vamos supor que você não acredita, mas toma aí, vamos fazer o teste. A pessoa começa a tomar e fala, melhorou? Então, eu não preciso de laboratório, não preciso de indústrias com aqueles estudos gigantes falando, putz, não, funciona, não funciona. Eu tenho o paciente na minha frente para relatar se funcionou ou se não funcionou. Entendeu? Então, para mim, mais adequado, exemplo, aquela parte que entrava na parte falando de Covid. Aquela medicação funciona ou não funciona? Aquela medicação lá que passaram, né? Pô, você vai ficar esperando estudo que demora 1 ano, 2 anos sair? Faz o teste, pô, passa pro seu paciente. Passa pro seu paciente, ele vai voltar e falar, putz, tirou com a mão. Funcionou. E aí você vai ter o seu estudo vai ser você mesmo. Se a pessoa é médica, ela consegue, ela tá fazendo o estudo, ela vai ficar esperando 20 mil pacientes, 20 mil amostras aí pra falar, funciona ou não funciona? Entendeu? Então tem muito dessa parte também. A medicina, às vezes, falam, isso não tem estudo científico. Não. Tem, a vitamina D, por exemplo, tem mais de 1 milhão de estudos. Né? Bem mais. Então não tem. Você tá sem tempo de estudar esses estudos. Mas que tem muitas evidências, tem bastante evidência. Ou preguiça, né? Ou preguiça. Ou paradigma, crença que já tá enraizada ali, que fala, não é. Costume, né? Costume, não funciona e acabou, e não quer nem saber, sabe? Não quer dar o braço a torcer. Cara, uma coisa que você me falou que eu fiquei impressionado foi em relação à lombriga. Porque assim, você fala, lombriga só tem quem é criança. Né? Que come as coisas do chão, coisa suja, põe a mão suja na boca, a unha. Então tem lombriga. Cara, o mesmo mais velho, se alimentando bem, você tem lombriga. Mesmo, você falou isso pra mim, eu falei, mas o doutor não tem lombriga. Você falou, às vezes tem. Às vezes pode ter. E isso aí pode estar causando, você falou dor de cabeça, algum outro tipo de problema, e você não sabe. Você tá tratando, pensando que é uma coisa, e é lombriga, cara. Exato. Então, hoje, a gente acaba não indo muito pro básico. O básico do básico é verme parasita, lombriga. Então, a pessoa às vezes fala, putz, será que aquilo outro? Qual que é a hipótese diagnóstica? Pensa em 1000 fatores, 1000 coisas, e esquece do básico. A pessoa tá comendo errado. A facilidade de você achar um alimento altamente calórico, uma densidade alta, com tamanha facilidade, nunca existiu antigamente. Qualquer esquina, hoje você vai numa conveniência, você compra uma coxinha, você vai no Rappi, você pede um Rappi, um iFood, a comida chega na sua frente, né? Então, às vezes a pessoa, putz, tem um deslocamento, caiu, ou você acha que a pessoa caiu no chão aqui, essa comida. Ano inteiro você tá comendo. Uma única vez, digamos que caiu. Você acha que a pessoa vai falar, não, vamos jogar fora? Ou ela vai botar lá e vai chegar na sua frente a comida? Exemplo, caiu no chão, tá? A gente tá... põe a mão na mesa,
coço o rosto, às vezes a água tá um pouco contaminada. E tudo isso aí pode causar o fato de você ter lombriga. Pode. E o exame é falho. A sensibilidade do exame é muito baixa. Às vezes não detecta. A maioria das vezes não detecta. Então aquele cocô lá que você faz no potinho, que também é um saco, que é chato de você pegar, putz, vou fazer o cocô no potinho, vou mandar pro laboratório. Aí você manda pro laboratório, não deu nada. O verme, o parasita vai estar escondido. Né? Não vai estar, né, naquela facilidade ali. Nosso intestino é gigantesco. Então, assim, o ideal é fazer a desparasitação, que é chamada desparasitação, na lua nova, inclusive. Porque os vermes saem do tecido para copular. Fica mais certeiro o tratamento. Então, olha que informação importante, hein, cara. tem outros protocolos, como o protocolo de Hilda Clark, que é um protocolo que pega mais tipos de verme parasita. Senão não ia ter esses protocolos que pega mais de 100 tipos. Eu ia falar, não, peraí, não existe? Por que eu tô... Caramba. Né? Então você acha que você é mais velho aí, não tem parasita, não tem lombriga? Você tem sim, viu? Era algo comum de ser feito antigamente. Era isso algo isso pode causar dor de cabeça ou não? Pode. Tem casos de dor de cabeça crônica. Tem casos de tosse crônica. Tosse seca, não aquela tosse chata, mas uma tosse meio seca, às vezes noturna, etc. Pode ter a ver com verme parasita. Tem alguns casos até de queda de cabelo, né? Então a mulher tá lá com uma queda de cabelo, etc. Já investigou um monte de coisa e esqueceu de verme parasita. Do verme parasita. Né? Esqueceu, às vezes, de uma causa da tireoide. Porque o exame da tireoide também é um exame amplo. Às vezes ela tem um hipotireoidismo subclínico que não acusou no exame. Tá dando alguns sintomas de fadiga física, mental, queda de cabelo, mas não ajustou, não passou os cofatores para funcionar melhor essa tireoide. Então, tudo isso a gente consegue avaliar na parte da medicina integrativa. Isso aí, com uma consulta, você conversando com a pessoa, você consegue detectar mais ou menos. Consegue detectar. E muitos pacientes hoje estão com muita queixa, pô. Tá na correria maluca, coisa, tá todo mundo trabalhando pra caramba, ralando, acordando cedo, dormindo tarde, tendo que cuidar da família, da parte social, trabalho, né? WhatsApp hoje... bombando com 1000 mensagens no dia, e a pessoa não toma uma cápsula por dia. Hoje eu acho que a maioria das pessoas vive desse jeito, cara, com uma vida... A maioria das pessoas, exato. Corrida, louca, o cara não tem tempo, não desliga, o tempo que ele tem pra descansar, ele não desliga o computador dele, que é a cabeça, né? Não fica pensando num monte de coisa, não para... E ele não consegue... Se acorda de noite, depois não consegue voltar a dormir. No cara, dia ele não consegue descansar, cara. E isso aí causa um monte de coisa, cara. Causa um monte de coisa. E a gente tem sempre aquela mentalidade... Não, precisa tomar um remédio. Comprar um remédio na farmácia e às vezes compra e não ajuda. Ou ajuda aquele problema e causa um outro. Mas às vezes ajuda no dia. No dia seguinte tá igual de novo. Ou seja, eu não te curei. Eu te remediei no dia. Então eu tô com dor de cabeça, tomei um remédio aqui hoje. Melhorou. Aí que vem a dependência às vezes de remédio. Aí vem a dependência de remédio. A pessoa tomar todo dia. E assim, eu não fui na causa. Que nem o nome já diz, remédio. Remédio, remediação, remedia. Eu não estou indo no fator causal. A medicina que eu prego é uma medicina preventiva, é entender de fato e falar assim, eu quero que você não tenha mais dor de cabeça. Eu não quero te passar um remédio que melhore hoje, amanhã e depois no outro dia você tá com dor de cabeça de novo. Eu quero entender a causa e falar assim, você não tem que ter mais dor de cabeça. Você não tem que estar mais constipado. Você não tem que estar mais dessa maneira. Então é realmente tentar ir na causa e não passar um remédio comum de farmácia e falar, não, é a vida normal, tá liberado e tchau e benção. O remédio natural, ele não causa dependência, né, doutor Rodrigo? Ou causa? Então, na verdade, comigo às vezes causa um pouco, porque eu já tô muito acostumado. Então, se eu ficar um pouco sem esses naturais, eu vou sentir uma queda de rendimento, de performance, às vezes até nível de trabalho. Não, mas aí em relação ao que você tem, o problema que você tem. Mas eu digo a dependência. Não. Dependência química. Não, isso não. Isso não. Não. Né? Não tem esse tipo de problema de Não risco, tem esse né? tipo de problema. Mas a pessoa vai se sentir melhor, ela vai estar querendo... mas aí é um remédio natural que não faz mal para a pessoa, para o corpo dela. Aí, precisa tomar sempre? Comecei a tomar agora, vou precisar tomar a vida toda, não tem problema. Vai me ajudar. Vai te ajudar. Até porque quando a gente chega numa certa idade, a gente vai precisar repor algumas vitaminas, alguma coisa no corpo. Isso aí faz parte, não tem como. E hoje até mais cedo do que antigamente, né? Hoje mais cedo que antigamente. A gente vê muitos jovens hoje com problema de saúde, problema de obesidade. Eu fiz um vídeo aí no Instagram falando que a testosterona do jovem hoje é metade da testosterona do pai e do avô. Caiu pela metade. Aqui no valor de referência tá igual. Tá igual que eu digo, o valor de referência da testosterona varia numa média de 200 a 800. Então, digamos que o avô estava com 600 e o jovem de hoje está 300. Os dois estão normais pelo padrão, pelo valor de referência.
Mas é preferível estar no 600 do que no 300. Claro. É. E é estilo Então, de vida também, o né, estilo de Rodrigo? vida. Então, hoje falam para não pegar sol, falam para comer de 3 em 3 horas. Tem uma facilidade, que a gente falou, incrível desses medicamentos em cada esquina. Medicação, alimentação. Então, em qualquer local que você vai hoje, você encontra aí, que eu te falei, um alimento altamente calórico. E aí, às vezes você tá lá comendo de 3 em 3 horas, pico de insulina, você tá comendo mal, seu intestino não tá funcionando tão bem, você tá com junk food, alimentação inflamatória. Uma coisa vai puxando a outra, cai hormônio, cai neurotransmissor. Aí daqui a pouco você está fadigado, só que você tá tendo que entregar bastante, né, no seu trabalho. Você não tá dando conta. Então o fato de, como todo mundo fala aí, comer de 3 em 3 horas é um mito. Ao meu ver, sim. Tem muita gente que bate nessa tecla que é benéfico, etc. Mas também, o que eu acho, não tem como você generalizar. Eu não posso falar pra pessoa fazer jejum ou comer de 3 em 3 horas e dar generalizar pra população no geral. Então, é meio individual, igual a gente falou. Vamos ser individualista aqui. Pô, a pessoa é um atleta, joga futebol 5 horas por dia, faz um monte de treino. Pô, se eu falar pra essa pessoa, né, comer uma vez no dia, não dá. Mas aí a outra pessoa tá lá meio sedentária, tá comendo de 3 em 3 horas, às vezes ela nem tá com fome. Ela tá caçando o que comer. Deu horário, eu vou lá comer. Porque o meu metabolismo nem nada a ver, pô. O seu metabolismo vai melhorar você fazendo musculação. E aí não tá ajudando em nada. Ganhando músculo. Então, antigamente, imagina só você pensar, mas como que vai ser o meu rendimento no treino? Imagina antigamente, não tinha essa oferta e demanda. A pessoa comia uma vez no dia. Anteriormente a isso, milhares de anos atrás, nem uma vez no dia. Se fosse uma vez na semana, era muito. Entendeu? E hoje não. Hoje come 6, 7 vezes no dia. Então, o seu DNA, né? Se você pegar 99% do tempo aí, 99,9%, não é pra comer de 3 em 3 horas. Então, o seu corpo ele entende que o correto mesmo é você fazer menos refeições. E refeições com alimentos in natura, que também era mais fácil de achar. Hoje em dia não. Hoje em dia você descasca não. Desembrulha ali, você pega um alimento e come em 1 minuto, pra essa praticidade, etc. Então vai saber o que tem de química que não tem ali, são casos etc. e casos, né, doutor? São casos e casos. Não adianta, por exemplo, comer a cada 3 horas e não fazer nada, não fazer nenhum esporte. Então o cara vai ficar obeso também. A insulina também tá subindo e descendo o tempo inteiro. Mesmo às vezes comendo bem, você... sua taxa metabólica tá muito baixa, você não tá fazendo nenhum esporte. Então o ideal aí é avaliar e falar, putz, você tem que comer de 3 em 3 horas. Não, você tem que comer 2 vezes no dia. 3. Você vai fazer jejum intermitente. Então é saber avaliar isso, né? Conforme a rotina do paciente, conforme o trabalho dele. Imagina só que você tá trabalhando lá igual um louco. Numa correria do caramba lá na empresa e eu falo, come de 3 em 3 horas. Aí você tá lá numa reunião, peraí, eu vou comer. Eu vou fazer alguma coisa. Você fica até difícil, né? No dia a dia encaixar esse tipo de alimentação. Acho que vai de acordo com a vida, com o estilo de vida de cada um. Exato. Aí você poder indicar o que é o ideal de se alimentar, o que se alimentar também, né? Porque a gente acha que muita gente quer hoje, vou emagrecer, quero emagrecer, vou começar a fazer esporte, mas começa de qualquer jeito. Ou então vou parar de comer. Para de comer e não é o ideal também. Você tem que se alimentar também. Se você começar a fazer esporte, você tem que se alimentar. Senão você fica muito fraco. Então tudo vai do equilíbrio do biotipo de cada pessoa, do estilo de vida de cada pessoa. Aquele que trabalha mais. O treino, que trabalha mais, exato. Tem que ter sempre uma direção. Se vai ser de manhã, se vai ser de tarde, se vai ser de noite o treino. É entender, realmente. E fazer direcionado, né? E fazer direcionado. E um negócio mais individualizado. Do que, não, coma aí de 3 em 3 horas. Igual você falou, a evolução hoje que tem em relação a tudo que a gente tem hoje disponível para nós, eu comparo com os treinamentos que eu fazia antigamente. A gente ia correr no Pico de Jaraguá, até os goleiros corriam junto com a gente. Hoje é impensável fazer um treino esse pro goleiro. A gente subia 9 km de subida. Pra que um goleiro faz 9 km de subida? Se ele não corre. E ele corria junto com a gente. Então, hoje os treinos com a evolução física, fisiológica, em relação a tudo, e até em relação à alimentação, medicação. Você vê, o treino do goleiro é esse. Individualizei, E até nas posições de quem corre. O zagueiro não faz o mesmo treino que faz o atacante. O lateral não faz o mesmo treino que faz o meio de campo. São treinos individualizados para cada um. Porque teve essa evolução e eles perceberam que não adianta eu fazer o Romário treinar do mesmo jeito que treina o Amaral.
Porque o Romário não vai correr do mesmo jeito que corre o Amaral. Tô dando um exemplo assim. Sim. E eu acho que para medicina é a mesma coisa. Exato. Você não pode indicar o mesmo remédio para mim, que ainda pratico esporte, para uma pessoa que não faz esporte. E é o que acontece. É o que acontece. A medicina está muito padronizada. Então, no século passado, fizeram uma mudança na grade curricular das faculdades, principalmente nos Estados Unidos, mas aí todo mundo vai copiando nos Estados Unidos. Vai acompanhando. Vai acompanhando. E fizeram essa mudança nessa grade e falaram assim, osteopatia não tem mais, homeopatia não tem mais, fitoterapia não tem mais. Entender essa parte não tem mais não. Agora é medicina de remédio. Eu estou ansioso, doutor. Tal medicação. Estou depressivo. Tal. Estou com sono ruim. Tal. Estou com déficit de atenção, que hoje também tá meio em alta aí. Todo mundo tem déficit de atenção. Tá o remédio. Entendeu? E não tem idade isso aí, né? E não tem idade, mas o principal aí, começa a comer melhor pra você ver se não melhora o déficit de atenção. Imagina uma criança que tá comendo alimentos com alta densidade calórica, igual a gente citou aqui anteriormente. Dá um pico de insulina nela. Passa uma hora, ela tá meio ali na escola, meio cansada, com sono, não presta atenção. Tem déficit de atenção? Peraí, você acabou de comer muito errado. Comeu sucrilhos, com Toddy, com Nescau, com leite, com bolacha, margarina, e foi. E fora que a criança tem que dormir bem. Você acordar uma criança às 6 da manhã, 7 da manhã pra ir pra escola, isso não é o correto. A criança já que tá dormindo até 8, 9, 10 da manhã. Ela necessita de mais horas de sono. Então tem toda essa questão. A pessoa dormiu mal, você já acordou, ela tá meio avoada. Essa criança tá com déficit de atenção, não tá rendendo tanto. E pronto. Criou remédio. Já dá um remédio pra ela que não precisa, né? Que não teria precisaria. Não precisaria. E cada vez mais, como a gente falou, cada vez nos jovens, né? Porque o estilo de vida dos jovens hoje é celular, pratica cada vez menos esporte. Os jovens têm preguiça hoje de praticar esporte, de fazer uma atividade física, seja jogar futebol, jogar qualquer modalidade, ir numa academia, ter um acompanhamento. Os jovens hoje não querem saber, querem. A maioria, não são todos, claro. A gente está falando isso até para trazer uma informação e uma solução para as pessoas, né? Jovem o tempo todo ou videogame, ou celular, começa a ficar obeso. WhatsApp, Instagram, comparação, uma vida com o outro, quer entregar, mas não tá faltando coisa. Psicologicamente já também não ajuda em nada, porque ela, como você falou, acompanha muito as redes sociais, se compara com os outros, achando que os outros estão bem, mas não é uma realidade também da vida dos outros. Então, a doença do mal do século XXI que falaram que seria ansiedade e depressão. E realmente, aí, se você pegar na demanda aí do dia a dia, acho que de 10 pacientes, 8, 9 já se considera depressão. ansioso. E a gente o meu deprê. E nessa idade, Rodrigo, se a gente pegar aí 10, 15, 20 anos atrás, a gente não via falar depressão nessa idade, porque a gente brincava na rua, ia jogar bola, ia fazer qualquer coisa, ia pra escola, se divertia, conversava, batia papo. Hoje, as crianças estão fazendo cada vez menos isso. Não brincam na rua. O tempo todo, ou é celular, ou é videogame, dentro de casa, dentro do quarto. Com um tablet ali na frente, com a luz azul, com piora de sono, a alimentação ali que nem a gente já citou, não tá bacana. Se o seu intestino não tá bom, se você tá com alimentos ultraprocessados, você vai ter uma menor produção de neurotransmissor. Só que você também não tá fazendo uma atividade, você não tá com os coleguinhas. Você vai botando esse pouco em pouco, daqui a pouco vai somando, né? Uma bola de neve, né? E vai virando uma bola de neve. Então, você que é jovem e tá querendo uma mudança de vida, de estilo de vida, fala com o Dr. Rodrigo De Carli, vai no consultório dele que ele vai te ajudar aí. Isso aí. A maioria das pessoas que buscam hoje também são mulheres. Mulher busca mais que homem. Às vezes a mulher não está tão ruim quanto o homem, porque isso é mais estrutural. O homem já é um pouco desse tipo. Você fala assim pro homem, como você tá? Às vezes o homem tá mais ou menos e fala, não, eu tô bem. Aquele jeito, né? Matando um leão por dia. O cara já sabe que você não tá tão bacana. Resumindo, o cara tá podre. Então, resumindo, o cara tá podre. Mas ele tenta passar uma visão, né, que tá tudo beleza, tá? Não a idade mais jovem, não, que eles já estão falando realmente. Mas, digamos, os mais antigos, os mais antigos, adultos, assim, ele fala dessa maneira. E esse daí precisa se cuidar, pô. Esse daí tá achando que ele tá super bem, mas ele não tá muito bem. Ele tá precisando de uma suplementação, ajustar os hormônios. Pô, os hormônios dele não tá mais quando ele tinha 15, 20, 25 anos. Os hormônios já declinaram. Então a gente tem que passar uma suplementação pra esse tipo de paciente. Outra coisa que a gente pode falar aqui que me deu um gatilho agora é sobre colesterol. A pessoa vai ficando mais velha, o colesterol vai aumentando.
Por isso que é o remédio mais prescrito hoje. O remédio mais prescrito hoje no mundo é o remédio do colesterol. Por quê? Passou de certa idade, primeiro que falam do colesterol familiar. E passou de certa idade, o colesterol vai subindo. Porque seus hormônios vão caindo. E como seus hormônios são sintetizados pelo colesterol, aí você vai fazer um exame, ninguém nem pede hormônio. Os médicos não pedem, mas colesterol é bem comum de ser pedido num check-up. Ah, tá aqui o pedido de colesterol. Aí viu, seu colesterol subiu. Tá aqui um remédio. Seu corpo é inteligente. O seu corpo fez subir o seu colesterol para subir os seus hormônios que estão declinando. Só que a pessoa não pensou dessa lógica. Ela só te passou o remédio. A fonte não é... A fonte não é o colesterol. A fonte exato, o seu corpo fala assim, ó, peraí, são os hormônios. Vamos subir o seu colesterol para subir os seus hormônios. A pessoa não viu os hormônios, só viu que o colesterol estava mais alto, toma remédio. E o paciente acha o máximo. Pô, baixou meu colesterol, olha só. Que bacana. Pô, se você soubesse que não é bacana, não. Que era melhor você estar com os hormônios altos e estar bem adequado, o seu colesterol está no limite bom, com colesterol bom. O colesterol LDL que falam que é ruim também tem diversas frações que é boa. Eu tenho que saber se ele está oxidado ou não. Eu tenho que pedir as apolipoproteínas, pedir homocisteína, pedir marcadores inflamatórios para entender se esse colesterol de fato é ruim ou não. Entendeu? Do que já chegar e falar assim, tá aqui o remédio. Seria muito fácil, a medicina estaria seria muito fácil se realmente fosse dessa maneira. Pra resolver o problema, né? E aí eu baixei o seu colesterol, só que a pessoa tá fadigada, perda de foco, de memória, de libido, meio deprê, o sono tá ruim, ganhou peso, perdeu massa muscular. Mas tá bom, o colesterol tá bom. Caramba. Entendeu? Que coisa, hein? Todas essas informações aí é bom saber. Um pouco, daqui a pouco o pessoal tá me xingando aí no Instagram, mas fazer o quê? Sempre quando a gente vem com uma... inovando, né? E acompanhando a evolução, você tá sujeito a tomar pedrada, não tem jeito. E assim, por quê? E até alguns vídeos seus que já estouraram na internet aí, né? Não, tomando umas pedradas aí. Tá tomando pedrada, né? Mas a pessoa, ela tem que entender que o mundo vai trocando de informações, o conteúdo que você vai aprender hoje, daqui a um ano já tá obsoleto. Então imagina uma medicina de 30 anos atrás, 40 anos atrás, que você aprendeu com um médico que era muito bom, de fato, ele te ensinou, mas não quer dizer que... E que era o que tinha na época. Que era o que tinha na época. Então você tem que sempre estar atento a essas mudanças. Peraí, eu não sou o mesmo que eu era ontem. A medicina também não. E a evolução, né? A evolução. Pô, o colesterol, antigamente, estudos mostrando que é ruim, mas será que de fato é? Deixa eu entender. E aí você vai entender se realmente de fato é ruim ou não. Mas você tem que se questionar as coisas. Você não pode aceitar aquilo lá como uma verdade e pronto. Não, dá isso aí, toma aqui os remédios e pronto. Eu acho que, como você falou, para os jovens até que não. Para as pessoas mais antigas, talvez que já conheceram lá atrás a maneira dos médicos antigos e não querem mudar, porque é uma cultura, é um costume. Não, isso aí não, para mim não... eu já tenho meu médico lá de trás. Não que não... Entenda bem, nós não estamos falando mal de ninguém. Sim. Mas se não acompanhar a evolução, e a evolução ela é em todos os lados, em todos os segmentos. Sim. Pô, o que trouxe de bom da internet hoje? Tudo que tem. Tem coisa boa pra caramba, cara. Tem Se a gente souber usar pro lado bom, tem coisa boa pra caramba. Infelizmente, não é todo mundo que usa pro lado bom. Igual a medicina. Pô, evoluiu demais. Eu dei o exemplo do futebol. Os treinos que a gente fazia antigamente pra hoje, cara, é completamente diferente. É individualizado. Eu consigo correr 5 km, eu vou correr 5 km. Você, pelos testes que fizeram, você consegue correr 8. Então você vai correr 8. Eu não posso te acompanhar. Senão eu vou ter uma lesão muscular, cara. Sim. Então, hoje está muito mais individualizado, evoluído, até nessa parte de medicina. E o que ajuda demais as pessoas. Pô, eu fiz fiz a consulta com você, eu fiquei de boca aberta, Rodrigo. De tudo que você me falou, cara. Até esse negócio pra mim do verme aí, cara, pra mim isso aí é um negócio que você fala, pô, verme tá só em criança. Não, cara. São várias coisas, são vários detalhes que faz toda a diferença no final. Faz a diferença no final. Então hoje, que nem eu falo para os pacientes, eu falo, putz, você tá numa correria intensa do seu dia a dia. Cada hora que você pega o WhatsApp tem 300 mensagens. Aí
tem a mídia social também que você quer dar conta. Tem um monte de coisa. Tem um trabalho, uma cobrança, preocupação, angústia. O sono, às vezes, pô, dormiu errado, só que no dia seguinte tem que estar cedo lá de pé de novo. Você tem que encontrar tempo pra treinar, etc. E você não toma nada, né? Você não vê como tá seus neurotransmissores. Não repõe, né? Não repõe nada, né? Então, assim, a medicina que eu prego é essa medicina, que é uma medicina mais individual, que seja voltada para a melhora da qualidade de vida do paciente, onde ele consiga estar rendendo mais, trabalhando mais, ele fala, putz, eu gastei um pouco aqui, mas isso está me trazendo diversos benefícios que eu estou ganhando ali. Então não é é um investimento, é um investimento de fato. O pessoal fala, mas é caro. É caro você ficar doente. Caro é um dia de UTI. Caro é um dia de UTI, que é 20 mil reais. Isso é caro. E sem contar que tem doenças que aparecem de repente, né, Rodrigo? Sim, exato. Muitas vezes aparece, quando você vai no médico, já não tem mais solução. Não tem mais saída. A gente ouve muito sobre câncer, né? Se você pegar os bilionários do mundo e você perguntar pra eles o que você faria pra você não ter essa doença, você fala, eu faria tudo. Eu daria toda a minha fortuna pra não ter. Que tem. E a gente às vezes tem saúde e vai postergando, vai deixando pra depois. Até a hora que aparecer uma doença, essa doença vai te travar. Ela vai te parar e vai falar assim, ó, agora você vai ter que... O que você não fez antes, você vai ter que dar foco total pra sua doença. E às vezes não tem sintoma, né? A pessoa não, se ela não estiver sendo acompanhada, não tem sintoma. Às vezes a doença aparece e já tá num grau, já tá evoluído, evoluído. E não tem sintoma, você não tem dor, não tem nada. Como é que apareceu esse negócio em mim? Sim. Se você não tiver um acompanhamento pra saber, e justamente é esse trabalho que você faz também, aparece de repente, a pessoa não tem mais saída, cara. Sim. Você pode ter o dinheiro que for, você pode ter a condição que for, não vai solucionar o problema. Não vai solucionar. Então, é uma questão de cultura. Mudar a mentalidade das pessoas, que ela tem que ter um acompanhamento. Hoje, muito mais, como a gente falou, sobre a evolução. Você é uma prova viva disso. Como eu falei, a consulta que eu fiz com você, cara, você me deu uma lista do que tomar. De remédio, de vitamina, de um monte de coisa que vai me ajudar. E eu não tinha noção, porque pra mim, na minha cabeça, o que eu faço? Eu pratico esporte, me alimento bem, durmo bem, tá tudo beleza. Tudo. Mas é o que eu te falei também, você tá exceção à regra aí, viu? Porque você é ex-atleta. Não, eu tô dando um exemplo meu, que eu ainda treino tudo. Agora, exato. Você imagina a pessoa que não tem tempo pra treinar, tem uma vida agitada, tem a vida corrida, tem um monte de preocupação. Não, mas eu digo, você tava super bem em tudo, mesmo sem tomar nada. Nada que eu digo dessa parte de suplementação. Mas também você tem uma mentalidade também que te ajuda, você tem uma rotina que te ajuda. Então, você é ex-atleta, até a mente do ex-atleta é diferente. Mas se você for pegar o padrão, que a gente falou, né, fazer um padrão aí da população, não é dessa maneira. Às vezes tá sendo aquela praticidade ali de comer o que apareceu na frente, tá numa correria. Então você tem que saber avaliar e ver os exames, etc. E tá passando fazendo essa medicina individual pro paciente, preventiva, individual, de maneira que, a gente falou de câncer aqui. Na medicina tradicional, a ideia é, você tá com câncer, vamos lá tratar. Na minha visão, qual que é? Eu quero saber o que eu faço pra você não ter câncer. Eu quero saber o que eu preciso tá te passando de suplementos, de antioxidantes, de fórmulas anti-inflamatórias, de maneira que você não venha a desenvolver um câncer. Entendeu? Um pouco diferente, prevenção. É uma prevenção. É a prevenção. Mas é isso. E com remédio natural, né? De forma natural. natural. Que é o melhor ainda, né? E também é um pouco, que a gente falou, é um pouco difícil ainda para entrar em a cabeça da população no geral. Mas a população que busca já está fazendo esse trabalho, porque busca, melhora, e aí indica, e aí faz o boca a boca. A melhor maneira dela entender isso é vendo o resultado. Ela fazer um teste e ver o resultado que isso dá, né, cara? Por isso que é a medicina funcional, eu falo. Medicina funcional o quê? Medicina que funciona. Vai funcionar, você vai ver o resultado. Por isso é o nome, funcional que por funciona. isso que é o que funciona. Tem uma frase do Dr. Lai que ele fala: se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. É o que a gente tava falando aqui. A pessoa às vezes tá lá com saúde, mas tá postergando, deixando tudo para depois. A hora que tiver uma doença, ela pode querer deixar para depois, não vai poder. Não dá tempo. Não dá tempo, né? Vai ter que falar, não vou trabalhar mesmo, pegar aí o afastamento e vai ter que ficar indo de monte de médico, gastando com exame, com remédios, sendo que podia ter feito uma prevenção anteriormente, né?
ter feito algumas mudanças, ter se hidratado mais, algumas mudanças que a gente julga como besta, que faz toda a diferença. É importante dizer o seguinte, são mudanças que às vezes não é tão difícil para a pessoa. É só quebrar um costume, um estilo de vida. Sim. Né? Porque eu tenho meu estilo de vida, eu tenho meus costumes e não vou mudar. Cara, você vai pagar um preço alto por isso. São coisas simples, às vezes, que você muda no seu dia, na sua rotina, nos seus costumes que você tem, de se alimentar um pouco melhor, de tomar um pouco mais de água, de fazer um exercício. Ah, cara, eu não tenho tempo, minha vida é corrida. A gente sempre consegue arrumar um tempo. Sempre, eu sempre falo isso, cara. É. Você acorda, às vezes, 1 hora antes. Eu falo que sempre o melhor horário para fazer um exercício é de manhã. Porque, às vezes, a pessoa chega no final do dia, tá cansada, a cabeça cheia e tal. Tem pessoas que falam para mim, não, eu prefiro no final do dia. Porque, justamente, quando eu chego com a cabeça cheia, vou fazer um esporte e me ajuda. Então, depende... entender, exato. Cada um vai achar o melhor horário. Para mim, o melhor horário é de manhã. Às vezes não dá também, porque às vezes tem uma reunião ou outra e eu faço à tarde. Não me atrapalha em nada. Mas sempre adequar o seu estilo de vida no seu dia, nas suas ocupações, um tempo para você cuidar da vida e da saúde, cara. Porque senão é o que você falou. Chega de repente, isso independe. Nós demos um exemplo meu que ainda pratico o esporte. Tem uma saúde aparentemente boa. Mas isso pode acontecer com qualquer um. É lógico que, dependendo do estilo de vida que você tem, vai chegar um pouco mais rápido. Sim. Né? Na parte também da medicina que eu faço, no final da consulta eu passo até, para você ter uma ideia, eu passo vídeos para assistir no YouTube, filmes, séries, livros, você passou vários livros para ler. Por quê? O mental também faz parte, é importante. Então, às vezes, a pessoa tá bem em tudo, mas a mentalidade dela não tá acompanhando, não tá boa. Então, você vê esse conteúdo de forma... Pô, eu vou te dar um exemplo. Eu vou fazer lá um treino, demora 40 minutos. Aí você fala, putz, nesses 40 minutos eu vou fazer o quê? Pô, se você tiver com fone de ouvido, ouvindo o Bob Proctor, o Neville Goddard, etc., diversos autores aí, Brian Tracy, e você vai assistindo esse conteúdo. Você coloca assim, assistir na velocidade de 1,5 no YouTube. Em 40 minutos você assiste 10 vídeos. Um dia. Imagina você assistir 10 todos os dias o ano inteiro. Caramba. Né? Você vê o David Goggins, etc. Isso vai Isso aí a gente não pensa, né, cara? Não pensa. Às vezes você tá no trânsito, você fala, putz, quanto tempo você fica no trânsito no dia? Ah, eu fico 1 hora e meia pra ir, 1 hora e meia pra voltar do trabalho, 2, 3 horas no carro, no metrô, no ônibus, todos os dias. O que você faz nessas 2, 3 horas? Você podia estar fazendo uma faculdade mental. Que coisa, uma faculdade mental. Com o tempo a gente perde, né, Rodrigo? Que em 10 anos de trabalho você tinha feito 3 faculdades nesse período aí. Ouvindo até um livro, tem. Vendo o livro, exato. Você ouve o livro Você hoje, ouve o né, livro, exato. Em vez de ler, você ouve ele, vai ouvindo no carro. Então, né, eu dou essa dica para os pacientes. Falo, pô, não é verdade? É. Deixa eu implementar isso aqui. Aí, quando a mente também começa a mudar, você vê que tudo vai funcionando melhor, vai ajudando. Vai ajudando. É lógico que você, quanto mais gente lê, eu por ter sido jogador de futebol, cara, não gostava de ler nada, nem jornal. Jogador de futebol, no modo geral, não gosta de ler. E eu fui aprendendo a importância e vendo o resultado na minha própria vida. Então eu gosto de ler, cara. Gosto de ler, gosto de ouvir, gosto de aprender, gosto de evoluir, gosto de estar crescendo, aprendendo alguma coisa por dia. Sim. No meu caso, o que me ajuda demais e é a base da minha vida é a gente ter um relacionamento com Deus, cara. Você saber que Deus está no controle de tudo, você fazer a sua parte. Nós estamos falando aqui de medicina preventiva, de saúde e bem-estar. Nós temos que fazer a nossa parte, mas quando você sabe que Deus está no controle da sua vida, você descansa nele, cara, isso aí é a base. Eu digo sempre o seguinte, não adianta nada você jogar remédio na folha, sendo que a raiz está estragada. É verdade. Se a raiz está podre, não adianta você jogar remédio na folha. Você precisa cuidar da raiz, você precisa tratar a raiz, colocar um remédio na raiz para que as folhas fiquem boas. Sim. Porque se a raiz continuar estragada, as folhas vão continuar ficando ruins. Sim. Então nós precisamos tratar nossa raiz. Nossa raiz é nosso coração. E se a gente não entregar nossa vida para Deus e descansar em Deus, cara, a gente vai estar sempre agitado, sempre preocupado com alguma coisa, sempre faltando alguma coisa. Porque existe um espaço dentro de nós, Rodrigo, que ele pertence a Deus. E se a gente quiser preencher esse espaço com outra coisa, não vai preencher. Não vai preencher. Por isso que tem muita gente que tem tudo, aparentemente tem tudo, mas fala assim, cara, eu sou uma pessoa vazia. Tá faltando alguma coisa. Tá sempre faltando alguma coisa. Cara, eu tenho um bom emprego, tenho um bom salário, tenho dinheiro pra caramba, tenho um carro bom, tenho uma casa nova. Tem uma família boa, etc, mas não tem, mas tem ainda, algo faltando. Eu ainda tenho um vazio dentro de mim, que esse vazio tá sempre ali, cara. Nada, eu saio, bebo, faço um monte de coisa e não preenche esse vazio.
esse espaço ele pertence a Deus. E se a gente não verdade. preencher com a presença de Deus, esse espaço vai estar sempre ali. É, E muitas vezes a gente não tem o resto, mas tem essa presença de Deus e a gente está em paz. E a gente vive em paz. sim. Não isenta da gente ter que cuidar da nossa saúde, trabalhar, fazer tudo que a gente Sim. precisa fazer. Mas quando a gente entrega a nossa vida para Deus e tem a presença de Deus na nossa vida, tudo muda. Porque o espaço que pertence a Deus, ele é preenchido por Deus. Sim. Esse preenchimento, eu concordo totalmente. Então você precisa ter esse espiritual, buscar essa espiritualidade também. Mas tem alguns casos que você falou, eu vi um gap aqui em mim, que alguns pacientes realmente que são bem fiéis e são bem cristãos, digamos, ou que tem uma fé bem acentuada, eles falam, não, mas Deus vai fazer, Deus vai me curar, etc. Mas peraí, Deus pode até estar querendo fazer, etc. Mas calma aí, né? Nós precisamos ajudar a Deus também. Vamos ajudar também, né? Como você não tá... Você não toma um copo de água no dia, você tá comendo tudo errado, você come o pudim inteiro Aí e Deus vai te querer, ajudar. Não adianta cobrar de Deus depois. Entendeu? Então é só um gap aí que você tava falando, eu falei, putz, deixa eu usar esse exemplo. Então Deus nos ajuda em muitas coisas. Tem aquele ditado lá que não cai uma folha de uma árvore sem que tenha a provenção de Deus, né? Tem uma passagem que fala que não cai um fio de cabelo seu da sua cabeça sem que Deus não permita. Sem que Deus não permita. Então, realmente eu acho que tudo tem a provisão de Deus. Uhum. Né? Então, se não cai um cabelo, imagina, sei lá, você tem uma doença, algo do tipo. Mas você tem que fazer a sua parte. Claro, Deus tá ali, ele fala, tem leis universais que servem pra todo mundo. Entendeu? Tinha um surfista que ele falava que, não lembro o nome dele, ele falava, Deus ajuda, mas não surfa. Então. Quem tem que surfar sou eu. É verdade. Eu sou surfista. Deus ajuda, mas ele não surfa. Eu que tenho que fazer a minha parte. É que agora eu não vou lembrar também. Depois qualquer coisa a gente corta essa parte aqui. Mas vou tentar pegar Tinha um também que a pessoa tava tipo num barco afundando. Aí passava alguém lá, pô, quer uma ajuda? Não, Deus vai me salvar. Aí passou outro... Veio o helicóptero. Veio o helicóptero, vem o pescador, barco. Não, Deus vai me salvar. Aí morreu e falou, pô, te mandei 3 helicópteros lá, 3 barcos. Mandei 3 pessoas pra te salvar. Você salvar, você também. Entendeu? Então tem que entender também E é justamente isso, cara. A gente precisa fazer a nossa parte. O que está disponível para nós. A gente conversou sobre a evolução em todos os sentidos de tudo, né, Rodrigo? E na medicina também não fica para trás. A evolução que tem hoje, a facilidade das pessoas se cuidarem mais, terem mais... A medicina veio aí para nos trazer qualidade de vida, longevidade. Exatamente. Hoje em dia, você viver com mais anos, isso já até para a pessoa que não tá se cuidando, às vezes ela tá morrendo um pouco mais tarde. Mas o que adianta? Vou te dar um exemplo. 2 pessoas, tá? As 2 morreram com 80. Uma morreu bem, morreu dormindo, com uma qualidade de vida incrível, dia anterior tava bem, e a outra tá ruim desde os 50, com dor no corpo, sofrendo, gastando dinheiro, tendo que ter ajuda de terceiros pra se locomover, pra comer. Então as 2 morreram com 80. Mas qual que você quer ser? Entendeu? Qual a forma que você morreu? Qual forma que você quer pra sua vida? Você quer ter morrer com 80 anos com qualidade de vida, ou você quer já ter morrido com 50, só que só te enterraram com 80? Isso aí é forte, hein? Isso aí é forte. E pra chegar nesse ponto de você morrer com qualidade, né? Que a gente fala brincando até morrer com qualidade, mas você precisa ter uma mudança de costume. De costume, de hábitos, de mindset, de mentalidade. De mentalidade. Porque se não mudar a mentalidade, a pessoa não consegue colocar em prática. Ela entender que realmente ela precisa e tem a disponibilidade nas mãos dela essa mudança, que não é tão difícil, é só uma questão de adequação. Se ela não tiver isso na cabeça dela, na mente, ela não vai mudar, Rodrigo. Não vai mudar. Ou então vai tentar fazer, não vou porque é muito difícil, não é pra mim. É pra todo mundo, tá disponível pra todo mundo, cara. Não tem essa de... E não tem pílula mágica também. Às vezes a pessoa vai querendo algo que não existe. Ela tem que saber que ela vai ter que tirar a bunda da cadeira. Sair da zona de conforto, que a gente fala, né? Sair da zona de conforto. E às vezes é uma adequação, né, Rodrigo? Eu tô tão acostumado, eu tô há 20, 30 anos da mesma maneira. Acordo tal horário, vou trabalhar, faço isso, faço aquilo, não dá pra mudar. Dá pra mudar, cara. Dá pra mudar. E vai ser mudar pra melhor. Agora, eu quero ficar do mesmo jeito? É o que você falou. Vai morrer com 80 anos, mas
passando aí 20, 15, 30 anos sofrendo, ou você vai morrer com 80 anos com uma saúde boa, sem sofrimento, sem precisar depender das pessoas, depender de hospital. Sem ficar trazendo trabalho pra família. Pra família. Você vai falar, pô, tô bem, tô com qualidade de vida e às vezes chegou a idade. E hoje em dia até mais, tá? 80 anos eu dei só um exemplo aqui, mas, né? 90, 100 anos. Cara, é muita coisa boa que tem, disponibilidade de tudo isso, todo esse acesso pra nós hoje, Rodrigo. Aí o cara fala, custa caro. Não é caro. É um investimento, cara. É um investimento. Quando a gente gasta dinheiro com isso, a gente não tá gastando, a gente tá investindo. E dura pra caramba, né? Cara. Mas se você parar pra analisar, Rodrigo, o valor com o que vai trazer de benefício, cara, o valor é pequeno. O valor é pequeno. É muito pequeno. Com o que você vai gastar, entre aspas, você vai gastar. Você não vai estar gastando, você vai estar investindo. Por isso que entra a mentalidade nisso também. Com o resultado, pelo amor de Deus, que você falou, às vezes o cara é milionário, teve uma doença, falou, eu daria tudo que eu tenho pra não ter esse problema. Ou então pra trazer uma solução. Mas não tem, o dinheiro não vai resolver. Agora, depois desse certo ponto, não vai resolver mais. Sendo que você pode gastar bem menos. E pra citar um exemplo aqui, eu tenho pacientes que chegam no consultório com dinheiro, assim, absurdo, tá? E, não, pô, não dá, não vou gastar nessa parte. E não faz. E tem gente que tem bem menos, mas você vê que tem uma mentalidade que fala, peraí, não, isso aqui vai me trazer benefícios, eu vou trabalhar melhor, vou render mais. Então, tem um pouco, que nem a gente conversou do mindset, da mentalidade, pra isso também. A pessoa tem que entender que isso é um investimento na saúde dela. Não adianta você estar bem em certos quesitos e mal em outros. A vida, né, tem diversos, é uma bola ali que você fala, putz, eu tô bem no espiritual, eu tô bem no emocional, no financeiro, no conjugal, no familiar. Pô, eu tô nota 10 aqui no financeiro, mas eu tô no 0 no restante. Então é um conjunto aí que você tem que estar bem. Eu sempre falo uma frase, Rodrigo, colocar a casa em ordem. Às vezes eu preciso colocar minha casa em ordem. Minha casa sou eu. E a casa não é só a sala. A casa não tem só a sala. A casa tem a sala, a cozinha, o quarto, o banheiro. Tem vários cômodos. E eu preciso colocar em ordem tudo isso. Não adianta eu estar só com um lugar arrumado, os outros tudo bagunçado. E a nossa vida, a nossa saúde vem de encontro muito com isso. Não adianta você tratar um problema que você está tendo, uma dor de cabeça ou alguma outra coisa. São vários. E é justamente o que você faz. Você faz um diagnóstico, conversando com a pessoa, de tudo que ela tem. E aí você faz um aglomerado daquilo que ela tem e traz uma solução viável, natural para aquela pessoa, que vai ajudar ela em todos os sentidos. Então, cara, a pessoa realmente se conscientizar que ela pode investir hoje na vida e na saúde dela, para que ela tenha uma longevidade muito maior do que ela teria se ela continuasse com o estilo de vida que ela tem hoje. Sim. Então, tá aí, tá no acesso para todo mundo, cara. É só a gente realmente ter essa consciência, as pessoas terem essa consciência, que tá disponível, é possível, consegue mudar, que qualquer pessoa, toda e qualquer pessoa consegue mudar e adequar no que ela precisa para ter um estilo de vida melhor, uma saúde melhor e uma longevidade muito maior também. Exato. Rodrigão, obrigado, viu, cara? Valeu. Obrigado, acho que o papo foi muito bom, acho que vai abrir... A gente espera que abra a mente de muitas pessoas aí, de que elas busquem essa solução que está disponível para elas, né? Esse bem-estar, essa prevenção, saúde, na área da saúde, sim, longevidade. Mais uma vez falando aqui, Rodrigo De Carlo, doutor, que tem um consultório em Alphaville, então você que está precisando aí, entre em contato com ele. Tem a medicina, a telemedicina hoje também. Então não tá, às vezes é de outra cidade, de outro estado. Hoje em dia, né? Tem acesso a tudo. Tem acesso a tudo. Até a parte de suplementação, entrega no Brasil inteiro. Então isso aí tá fácil, né? Tá fácil. O acesso é fácil. Beleza. Rodrigão, obrigado, cara. Valeu, Ferreirinha. Obrigado pela conversa. Obrigado pelo convite aí. E continue acompanhando aí nas redes sociais. Logo, logo a gente vai ter o próximo episódio. Valeu? Valeu.